Hora de falar sobre um ex-ídolo do Corinthians ganhando ação milionária contra o Timão. Eu me refiro a Gil, que ganhou na Justiça de São Paulo direito a uma indenização de 11 milhões e 370 mil reais. Decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Civil. Essa ação se refere a valores não pagos de direitos de imagem entre julho e dezembro de 2023, além de uma dívida remanescente da primeira passagem do jogador. Você vai lembrar que o Gil, quando volta ao Corinthians, ele recebia seu salário e um restante referente a essa dívida que não foi totalmente quitada. O Corinthians ainda vai precisar pagar os honorários advocatícios, cerca de 10% do valor total do negócio, ou seja, praticamente 1 milhão e 400 mil reais. Para completar, registrar que o Timão pretende antecipar cerca de 70 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com essa grana, o Corinthians pretende resolver pendências internas e com outros clubes, além de pagar o Transferban, que lhe permitirá contratar jogadores para o próximo ano. Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está super animado com a possibilidade de, pela primeira vez em anos, encerrar uma temporada sem nenhuma pendência com o elenco alvinegro. O Corinthians pagou nos últimos dias os bichos das passagens na Copa do Brasil, das oitavas e das quartas de final. E a promessa é que assim que a participação na competição terminar e o Corinthians receber seu prêmio, seja como campeão ou vice, vai zerar todas as pendências com a Copa do Brasil. Salários e direitos de imagem seguem em dia há bastante tempo. Havia um probleminha com luvas que também foi resolvido. Corinthians fez, nos últimos dias, com 4 dias de antecedência, o pagamento da segunda parcela do 13º. Para atletas e para funcionários, a primeira parcela havia atrasado, está tudo resolvido em relação ao 13º. A única pendência que o Corinthians ainda tem diz respeito a Memphis Depay, que chegou a ter 23 milhões de reais a receber do Corinthians. Fizeram um acordo de 5 parcelas. 4 parcelas de 1 milhão de reais e a última de 19 milhões de reais. Mesmo sem ainda ter recebido os documentos assinados do staff do Memphis Depay, o Corinthians já iniciou esses pagamentos. Primeira parcela de 1 milhão foi paga em novembro, outra parcela de 1 milhão será paga em dezembro, em janeiro e fevereiro mais 2 parcelas de 1 milhão cada. Até que em março vai caber ao Corinthians fazer o pagamento de 19 milhões de reais. O Corinthians condicionou essa parcela maior para março, que é quando cai a grana da LFU. Só para arrematar, lembrar que o Corinthians está muito ansioso com o desfecho da Copa do Brasil. Em caso de título, em vez de 33 milhões de reais, o Corinthians tem direito a 77 milhões de reais. E você, o que pensa sobre as contas do Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero registrar agora um enorme prejuízo do Corinthians nos 10 primeiros meses de 2025. De acordo com o balancete divulgado pelo clube, o déficit foi de 204 milhões de reais. Isso significa que o Corinthians gastou mais de 200 milhões de reais em relação àquilo que arrecadou. Prejuízo de janeiro a outubro. Importante registrar que o número supera em quase 3 vezes a projeção inicial da diretoria, que previa um saldo negativo para todo o ano de 83 milhões de reais. Só para completar, receita do Corinthians de janeiro a outubro de 617 milhões de reais, dívida total de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Somente com os juros da dívida e encargos, o clube gastou 183 milhões de reais. O que pode mudar a curto e médio prazo essa história? O título da Copa do Brasil. Se for campeão, Corinthians embolsa 77 milhões de reais, além de assegurar a vaga na Libertadores da América do ano que vem, o que muda toda a projeção para o próximo ano. Descobrir quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians 1 milhão de reais e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos.
Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos 33 milhões de reais em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a 5 milhões de reais na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos 3 milhões de reais. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a 1 milhão de reais mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians, marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa, as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do Transferban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao CORE na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians, de FDP, enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes,
com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.